Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, para a nossa resenha literária em algum lugar do jardim. O título dessa resenha eu coloquei quando eu fazia o programa sozinho, porque eu parto do pressuposto que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, a cada semana, eu sempre trouxe uma indicação de uma obra espírita à guisa de informação, e sempre era assim, até o momento em que, conversando com meu amigo Silvio Mariano, eu fiz o convite a ele, e hoje essa nossa resenha é de mão dupla. Num primeiro momento eu trago uma obra da semana, e no segundo momento o Silvio também traz a sua obra à guisa de indicação. Então, vamos iniciar nossa resenha elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade por este programa ter chegado à última semana do ano de 2022, mas que o ano bom de 2023, com muitas bênçãos, com muita luz, possamos continuar esse projeto de respeito e amor ao livro espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, a obra que eu trago aqui hoje para vocês é a Revista Espírita de 1858, né? A Revista Espírita de Allan Kardec. Logo em janeiro, quando Kardec lança a Revista de 1858, ele traz assuntos palpitantes. E eu me lembrei de trazer a Revista aqui para vocês, porque hoje no movimento espírita eu percebo, e não apenas somente eu percebo, um extremismo, um fundamentalismo kardeciano. Não é aquela coisa de buscar Kardec como a bússola primeira, com os princípios básicos da doutrina. É aquela postura de não aceitar nada que não se encontre exarado nas obras de Allan Kardec, né? Isso aí, brilhantemente, de forma antológica, foi muito bem definido pelo meu amigo Leonardo Marmo Moreira, que tem um programa aqui no meu canal, o Eco da Imprensa Espírita. O Marmo, de forma brilhante, definiu essa casta, essa cepa de espíritas como os Kardec estritos. Os Kardec estritos, né? Então, que querem inaugurar aqui no Brasil um talibanato kardeciano, só sendo, né? Não aceitam nada. Tudo bem, Bruno? E por que você traz essa obra? Porque é uma obra repleta de novidades, mostrando como Kardec tinha um olhar amplo, sem viseira. Kardec era completamente diferente desses Kardec estritos que a gente aborda aqui. Então, eu vou trazer aqui, na Revista Espírita de 1858, mostrar para vocês a psicopictografia de Victório Sardou, médio de Kardec, Le Maison de Mozart. Tá? Então, vejam bem que habitação, uma habitação para muitos estranha, exótica, não é? Os motivos musicais, as notas musicais, não é? Então, você percebe aqui o violoncelo, não é? Então, toda a casa de Mozart em Júpiter com motivos musicais. Eu tenho a impressão que, na vontade desses que têm um entendimento de Kardec, não é? De forma estrita, eles preferiam até que isso não fosse inserido na Revista Espírita, né? Essa psicopictografia de Victório Sardou. Mas Kardec, através da mediunidade, eu fico pensando, o nosso querido Divaldo, tão
perseguido por essa cepa, essa caixa diminuta do movimento espírita, né? Se Divaldo recebesse uma psicopictografia de Joana de Ângeles, ou de algum grande espírito, e Le Maison de Moza, Ave Maria. Ave Maria mesmo, né? Então seria taxado de mistificador, né? De antidoutrinário. Vejam bem que Kardec era diferente, né? O Kardec que eu conheço é muito diferente do que eu vejo muitas vezes ser propalado por aí. E eu acho graça, né? Não posso fazer outra coisa. Com 56 anos de vida, não vou me aborrecer mais à toa com isso, né? Mas aqui também, logo em janeiro, porque a revista de 1858 ela vai de janeiro a dezembro, né? São 12 volumes, né? O Livro dos Espíritos, logo em janeiro, tá? Revista de janeiro, os Espíritos afirmam a Kardec, né? Então, logo em janeiro de 1858, Kardec coloca aqui que o Livro dos Espíritos foi recebido na presença de numeroso público no auditório. Então, veja bem, naquele momento que é um momento para a gente, um momento sublime, né? Os espíritos estavam ali na trazedura da primeira obra. Então, as médiuns, as senhoras B, como ele coloca aqui, não é? Então, recebendo aquela gama de informações maravilhosas, agora, na presença de numeroso público, claro, de forma atenciosa, cordata, comportada, mas assistindo. Eu não quero dizer com isso que as nossas reuniões mediúnicas têm que ser abertas para o grande público. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vejam, uma novidade, né? Eu acho que os Kardec estritos pensavam que era a reunião lá de Kardec com as médias era trancada, trancafiada de cadeado, né? E jogada a chave, escondiam a chave. Né? Então, meus irmãos, está aqui um repositório. É a ata do movimento espírita, à época do querido codificador. Hoje eu posso usar o termo codificador também, porque os novos documentos que vieram aí através do querido pesquisador Carlos Sete Bastos, já são documentos que estão surgindo aí a mancheias, documentos originais do ACOL, do querido Adair Ribeiro. Então, afirmo que Gabriel Delany foi o primeiro a usar o termo codificador lá na França, naquela época. Porque quando a gente falava aqui, um ou outro dizia, mas isso é a invenção a brasileira, codificador, né? A brasileira. Aí como é que fica agora? Né? Quando o documento aponta Gabriel Delany. Eu acho que deveria vir fazer um meia-culpa e dizer eu me enganei. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Né? É porque o pessoal tem a sua imagem. Né? Eu, como não tenho imagem nenhuma, quando eu deixei de aceitar a adulteração e vi que a obra foi atualizada por Kardec, eu gravei um vídeo, né? Porque eu não tenho preocupação com imagem, porque eu sou pequenininho aqui de Recife, né? Mas essas penas flutuantes para admitir um erro não admitem, né? Então, está aqui o codificador da doutrina espírita, traz essa obra maravilhosa. Toda a coleção da Revi merece ser estudada com muito afinco, com muito amor. Pessoal, nesse segundo momento eu vou abrir aqui a sala para receber o querido Silvio Mariano, para saber o que é que Silvio nos traz nessa semana do seu jardim, né? Qual é a flor da literatura espírita que o Silvio nos traz. Um momentinho. Bem, pessoal, pronto, já estou aqui com o meu amigo Silvio Mariano. Silvio, boa noite. Estou curioso aqui. O que é que você nos traz na noite de hoje, Silvio? Tudo bom? Boa noite, Bruno. A gente caminhando para o encerramento do ano e sempre trazendo bons livros para os amigos e agradecido exatamente pelo prestígio que ele tem nos dado através de suas visualizações. Então, o livro que eu trago hoje é esse livro aqui,
sobre a Revista Espírita, Um Tesouro Inestimável. É uma coleção, uma compilação de 3 livros de Alessandro Viana Vieira de Paula. E essa edição aqui é da FEB, juntamente com a editora Frater, que é de Raul Teixeira, que é uma grande editora lá do Rio, lá do Sul, que só produz bons trabalhos. Então, uma obra que eu fiquei muito feliz em reconhecer. Tem uns 3 volumes, e é aquilo que nós temos comentado bastante sobre a Revista Espírita. O nível no meio espírita, ainda pouco conhecida, um tesouro, meu amigo. Esse tesouro, eu fico frustrado, porque eu comprei esse conjunto de revista há mais de 40 anos. E todo mundo, eu começava lá na própria federação, e a pessoa dizia que não tinha grande, vamos dizer assim, é, informações, e a gente vê que é um tesouro inestimável, porque a base da doutrina está tudo nessa revista, inclusive as suas ampliações. Silvio, então eu pergunto a você, de que trata esse tesouro oculto? É uma coletânea? E qual foi o objetivo do estudioso a trazer essa coletânea? É uma coletânea mesmo? É uma coletânea, são 3 volumes, e bons volumes, olha, para você ter ideia, ela aqui tem em torno de 540 páginas, cada volume. Então, é o seguinte, o objetivo maior é que esse jovem, Alessandro Viana, ele diz que era um trabalhador do movimento, mas chegou à conclusão, assim, por informações, alguns dados, que só 5% conhecia a revista espírita, no meio espírita. Talvez até outras pessoas de outras religiões tenham mais conhecimento, mas o espírita estava praticamente à parte e apático em relação a essa obra. Então, nesse primeiro volume aqui, ele saiu esse é o terceiro volume, mas no primeiro ele diz que neste primeiro volume trazemos alguns textos da Revista Espírita que trata de apontamentos doutrinários feitos por Allan Kardec. Depois ele faz outra parte moral, comunicações. Então, veja bem, essa pessoa trabalhou de uma maneira inteligente. Ele fez essa compilação de tal maneira que quem comprasse o primeiro volume dessa obra já se interessasse em comprar os 12 volumes, porque ele reduziu, mas para poder fazer, eu considero, o chamariz. Quer dizer, foram feitos, vamos dizer assim, 2.000 exemplares, depois teve uma segunda reedição, mas é muito pouco, né? Para um Brasil que é o maior país espírita do mundo. Praticamente só vender 2.000. Eu sei que são obras mais dirigidas para aquele público que quer, vamos dizer assim, estudar. Eu tenho sentido muito, sabe, que mesmo na casa espírita há uma certa acomodação daqueles frequentadores. Ele quer ter aquilo como normalmente nas igrejas, a pessoa católico. Ele vai lá no domingo, ouve aquele negócio, mas às vezes não se interessa de comprar um livro, aprimorar, pegar o livro dos Espíritos, mesmo essa da codificação céu e inferno. Então, os estudiosos, talvez esteja até, vamos dizer assim, meio um pouco pessimista, mas vai melhorar. Precisamos divulgar as revistas espíritas. Precisa, o pessoal realmente está muito acomodado, Chico, né? Muito acomodado. Meu amigo, veja bem, eu vou perguntar opinião, né? Quero saber o que é que você prefere. Silvia, a gente tem 3 traduções da revista, da revista Spirit. Uma delas é histórica, né? Porque o Júlio Abreu Filho, junto com o Herculano, o Júlio Abreu
parte textual, Herculano as Poesias, traduziram depois de 100 anos. A gente não tinha revista espírita aqui no Brasil, né? Depois tem a tradução do Salvador Gentili, né? Lá do Ide de Araras, né? Uma tradução na década de 70 também, que foi um esforço, e veio finalmente, né, a tradução da FEB, da Federação Espírita Brasileira, com o querido tradutor Evandro Noleto Bezerra, que o nosso canal teve a honra de entrevistá-lo, né? Uma pessoa maravilhosa. Mas a minha pergunta para você, você tem preferência nessas coisas, Silvio? Qual é a tradução de tua predileção? A de Júlio Abreu com Herculano, Salvador Gentili ou Noleto? Olha, a minha primeira revista que eu comprei, extremamente bem encadernada, uma encadernação de primeira, de Júlio de Abreu com Herculano Pires, que é um negócio, um tesouro mesmo, um negócio mesmo muito bem. Eu até tiro o chapéu para aquela época, para a qualidade que eles fizeram. Júlio de Abreu e Herculano, eu tenho que tirar o chapéu para todos os dois, porque fizeram, inclusive, o Véu e a Carne, o Verbo e a Carne, que foi daquela polêmica. E nós sabemos que o próprio Herculano Pires, para mim, é uma pessoa de alto respeito. E não sou eu que digo, não. Se nosso querido Emmanuel disse que foi o melhor método que mediu Kardec, já é uma referência. Por falar em Herculano Pires, foi lançado até agora pela Paideia um livro, dois livros lá sobre eu pedi até um, porque o outro já estava eu não consegui, que foi uma compilação até de Wilson Garcia, sobre a Bíblia e sobre a mediunidade. A da mediunidade eu não consegui, agora eu consegui 400 páginas. Então, eu tenho uma grande admiração por J. Herculano Pires. Tenho todas as obras. Um homem que eu aprendi assim, amá-lo como escritor, uma pessoa respeitadíssima. E eu acho que o Espiritismo, eu acho só não, o Espiritismo aqui no Brasil deve muito à figura de Herculano Pires. Tem a filha dele que sempre está com você, que eu não perco nenhuma live dela. Então, isso é que a gente soma. E realmente a tradução, no caso você perguntou, a de Noleto eu achei mais assim, um pouco atualizado, principalmente na linguagem, porque cada tradutor, eu vi uma vez, até com você mesmo, Nolito falando das dificuldades para poder fazer essa revista, porque é complexo, meu amigo. Olha, uma tradução, né? Por isso que o pessoal diz tradutor traidor, porque se a pessoa for maliciosa, ele pode desvirtuar um livro e mudar completamente o conceito. Então, eu gosto muito da tradução de Noleto, tanto é que eu tenho a coleção de Júlio de Abreu com Herculano Pires, e tem essas duas, que é até bom, que a gente pode até fazer algumas comparações, você vai tendo a ideia de cada composição. Mas eu tiro o chapéu, inclusive hoje, até na codificação, tem aquele linguajar de Guilom, Ribeiro, mas Noleto também eu acho que está mais. É um português mais castiço, no caso de Guilom, um homem que era revisor de Rui Barbosa, imagina, lá no Congresso Nacional, Guilom era revisor de Rui Barbosa, e Rui Barbosa fez um texto nos anais do Congresso agradecendo a figura dele, que corrigia coisa que nós sabemos que o próprio Rui Barbosa é considerado águia de aia, não é? Silvio, interessante que Guilom, você falou aí, traduziu as obras da codificação, mas não traduziu a Revi, né? A Revi Espírita, né? Não traduziu. Mas eu acho que era aquela mentalidade ainda. Quer dizer, olha, tudo. Eu vejo aí esse grupo de estudiosos, que ele diz, olha, é o contexto. Você veja o seguinte, a gente tem que olhar as dificuldades iniciais da divulgação do espiritismo.
realmente tem que se dar prioridade à parte básica. Livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, Livro dos Médios, etc. Você veja mesmo que o livro Céu e Inferno e Gênesis se vendia muito pouco. Cresceu muito depois da polêmica, que foi bom. Quer dizer, um mal que trouxe um bem. Eu comparo, feito aquele caso lá de Alto de Fé de Barcelona, que a espiritualidade disse para Kardec: não peça não, você tem todo direito. Deixe que a repercussão será positiva. É a mesma coisa. Quer dizer, começou com essa polêmica das adulterações, terminou criando o interesse das pessoas de ler o céu e o inferno, que até hoje eu sinto lá em Jesus lá a procura, que era muito pouca, entendeu? Mas é isso, demorou-se muito, muito, muito. Mas quer dizer que a sua predileta é realmente a de Da Dinoleta, da Dinoleta. Ok. É a que eu tenho, é a que eu tenho. Silvio, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou aí desse tesouro oculto, né? Você trouxe aí muita coisa da Revi, da época da Revi Espírita, é a ata do Espiritismo na época de Kardec, né? Eu pergunto a você, Silvio, o que é que você está achando esse ano de 2022, já? Foi um ano impressionante de novas publicações relacionadas à história do Espiritismo no Brasil e também lá na França, na época de Kardec, né? O que, é que você acha dessas publicações novas que estão vindo a lume? A gente vê o efeito da própria pandemia. Parece que o pessoal aproveitou esse período para pesquisar. Obra, primeiro, nós tivemos no ano 2022 a grande biografia de Bezerra de Menezes, pelo nosso amigo Aldair Klein. Luciano Klein. Luciano Klein, nosso... Luciano Luciano Klein. Klein. Luciano Klein. Uma obra de 1.200 páginas, uma biografia completíssima, com muitas informações que eu não conhecia de Dr. Bezerra de Menezes, que é esse espírito que nós tanto admiramos e nós tanto tiramos, vamos dizer assim, agradecemos no Brasil a figura dele como presidente, conciliador, querendo fazer. Você talvez não saiba, mas doutor Bezerra é patrono de Jesus do Lar. Quando seu Alfredo montou o grupo familiar lá em Casa Forte, e posteriormente foi aqui como grupo familiar ficava difícil funcionar um centro espírita, e até pela condição socioeconômica de seu Alfredo. E apareceu um imóvel lá na estrada dos Remédios, e de volta ele estava aqui, e eles foram uma caravana da fraternidade lá para ver as dependências de uma instituição, outras que funcionavam. E chegando lá, o cidadão que era proprietário, ele tinha 80%, e a irmã dele os 20%. Aí perguntou se o Alfredo estava interessado e disse assim para ele: olha, interessado eu estou, agora eu não sei os meios para poder comprar um imóvel desse. Aí ele disse assim, em homenagem àquele velhinho de barba, a minha parte, eu vou fazer a doação para Jesus no Lar. E doutor Bezerra, na mesma hora, incorporou em Divaldo e agradeceu a dádiva. Quer dizer que Jesus lá está consolidado, ele é o patrono lá de Jesus no Lar. Não é? Então, nós temos aí, como eu falei a você, essa dessa biografia do doutor Bezerra. Uma outra biografia de Ângelo Torteroli, de Adair Ribeiro, tem uma obra de 800 páginas. E olha, eu ia embarcar para o outro lado, que eu estou com 75 anos, e eu nunca tinha visto falar nesse homem. Eu realmente fiquei muito tocado no ponto de vista de humildade, algumas críticas de ponto de vista em relação à pessoa dele, mas, olha, cada um de nós, nós temos, vamos dizer, a parte positiva e negativa, porque nós somos humanos. Mas eu considero com ele, vamos dizer assim, até ele tinha um jornal, fez um tal de uma, como se fosse assim, uma ideia que
que normalmente, quando quer mudar, uma constituinte espírita, ele fez isso. Não sei quantas mil pessoas. Pelo livro que eu estou lendo, eu fico até impressionado, porque hoje eu não vejo essa quantidade de gente nos congressos, nem nada. Eu mesmo eu fui muito amigo de Waldeck e dizia: Ô Waldeck, por que você não faz um congresso, que ele é lá da federação, que é presidente da federação? Porque normalmente, às vezes, nos congressos, tem pontos que é votado para ver se aceita, se não aceita. Aqui, pelo menos em Pernambuco, da minha época, eu nunca vi. Então, pela grandeza dele, que foi um homem que morreu pobre, mas principalmente o que mais me tocou foi na defesa do espiritismo, porque as instituições e os frequentadores viviam sob a mira de ser preso, e ele foi um defensor de falar com Dom Pedro, até quando passou para a República, ele era um tipo rábula. Rábula é aquele cara que não é formado em direito, mas tem um conhecimento. Então, eu dou os parabéns ao Daí Klein, ao Daí Ribeiro, que fez essa obra magnífica e que eu não conhecia. Até comprei no OCD, aquele centro lá de São Paulo. É, É, é. agora mesmo já comprei um outro livro que saiu agora, que deve estar a caminho, já está desquitado de São Paulo para cá, Investigando os Espíritos, de Carlos Sete. E o espírito sobre investigação. Espírito sobre investigação. Também pedi, comprei também. Não, então deve estar chegando já. Eu vi o rastreamento, ela mandou o rastreamento, a minha saiu desde o dia 19. E eu estou ansioso, inclusive, de ler, porque é o seguinte, a gente conversa aqui, tem a visão do autor, mas a visão daquele que lê, que é o meu caso, o seu caso, a nossa opinião, não é? Lógico que os autores têm uma visão muito mais profunda porque pesquisaram. Então, eu considero esse ano de 2022 extremamente promissor. Os blogs, que você aí, nosso amigo Luiz Lira, que é seu amigo também, fazendo parte, às vezes eu mando um zap, Lira, você poderia me dar uma sugestão? Eu fiz até uma pergunta sobre esse livro de Ângelo Torteroli. Aí disse: Silvio, eu não posso lhe dar uma opinião, porque eu estou terminando de ler a biografia do Dr. Bezerra. Que cada uma pessoa que lê dá uma compreensão, mas no final é o somatório. Por exemplo, uma outra coisa que eu vi importante desse ano, que houve um convênio de pequenos livretos de Chico Xavier, que ele tinha doado aquele grupo Céu lá de São Paulo, daquela família que foi muito amiga de Chico. Então está sendo editado pela Federação Brasileira esses livros, porque não pode ficar pedido. São um tesouro, rapaz. São livros que não podem, não ter negócio de dizer que não, Chico está atualizado, todas as informações. Por exemplo, agora mesmo o pessoal tem que comprar lá um livro chamado Paciência, que é o que mais precisa no momento, não é? Uma outra pessoa, eu vejo os artigos da Reformador de Mármore, Deu que é uma... um rapaz de muita cultura, aquele é, Luciana Farias, que você. Rapaz, eu só vim conhecer no decorrer desse ano essas pessoas que enriquecem o movimento. Eu fico feliz de ter pessoas que eu considero até simples, mas aquele outro que fez o ACOL, quando é o dele? O Museu ACOL, É o mesmo autor de Torteroli, Adair Ribeiro. Adair Ribeiro, quer dizer, uma pessoa de uma condição assim, de fazer o negócio, comprar o documento, não ficar para si, botar na internet, doar à universidade de a Universidade de Minas Gerais. Então, a gente só tem que agradecer, rapaz. E outros autores bons também, que também tem uns livros bons aí. Por exemplo, eu não sei se o termo é esse, quem está aqui conversando à vontade,
É Deus antes e depois. É Jesus, ou é Jesus antes e depois. Que aí você vê uma visão, fazendo umas pessoas de uma cultura impressionante que vai se enquadrando, que você diz, rapaz, nunca tinha pensado nisso. Eu acho esse ano 2022, nós temos que agradecer a Deus e essa espiritualidade que não dorme, viu? Essa espiritualidade está aí trabalhando. Eu mandei, essa semana, eu mandei para a Lúcia Loureira, nossa grande amiga também, de coisa que está sempre conosco, publicando seus livros. Eu disse: olha, nós temos que confiar na espiritualidade e que Jesus está no comando. Então, são essas pessoas que a gente, queira ou não queira, é, nós tivemos um vínculo de amizade, de maior aproximação, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que apareça outros. Tem um outro rapaz que eu tenho uma admiração muito grande, que fez daquele grupo que você falou aí, até que andaram hackeando a página dele, qual é o nome dele? É, Eri Lopes. Eri Lopes. Rapaz, são figuras, que tem que tirar o chapéu. Não, mas ainda bem, meu amigo. Essas figuras chegam e unem-se aos que já estavam lá, né? Aos Silvio Mariano, né? Que já está Não, mas cada. eu sou, eu, me considero, eu sou uma pessoa humilde, não tenho assim nada, gosto de ler a doutrina, Mas mas com a, eles também são é, humildes, viu? Eles também, o Adair, o Clay, né? Essa turma toda. Silvio, querido, olha, você falou uma coisa aí que eu não posso deixar, né? Fiquei muito feliz do Jesus no Lar ter a proteção sob a égide de Bezerra de Menezes, né? Você sabe, a nossa Casa dos Humildes também, né? Também. exatamente. Mais um ponto de sintonia. Mas, Silvio, eu queria, nesse momento final, antes da prece, pedir para você dar sua mensagem de ano. Olha, a mensagem que eu vou dar é para você ver desse espírito que nós todos amamos, que é Emmanuel. No livro Fonte Viva, que é um livro dele, você sabia que agora esses livros estão sendo editados em capa dura? Que tem mais sofisticado, um pouco mais caro, mais maior. Você vê que atendendo até outro público, porque hoje esses livros são vendidos na Amazon e muitas livrarias no Brasil todo. Então, eles agora estão reeditando, começaram agora, todos eles, além do normal, que é mais barato, em capa dura. Então, ele falando sobre. Eu me utilizo muito de um livro que você também deve ter, Vadimeco. Aí eu disse: eu vou procurar ver aqui onde é que eu consigo falar ano novo, porque está terminando o ano e precisa ver. Aí no Vadimeco diz assim: procure Fonte Viva, capítulo 56. Veja bem, ele diz assim: é uma mensagem, renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus. Logicamente, quando renascer, no sentido de uma nova vida, etc. Mas também ele diz que é um renascer no dia a dia. Aí ele diz aqui, que é como é extensa, ele diz assim: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam. Todos nós temos obstáculos. E alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. Não é dos outros, não é você. No tempo, mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Depois tu lê esse 56, renasce agora, que é um negócio, é de uma pregação, não é que a gente está passando uma coisa. Aí, quando chega no final do ano, o cara diz: olha, eu vou fazer um regime para perder peso, vou fazer isso, vou. E no final começa outro, quem sabe que é uma questão simbólica, né? Do tempo. O tempo não para, como diz o cantor. E aí, naquele dia 31, aí vai continuar. Mas, de qualquer maneira, serve de uma referência.
E Jesus, que foi o nosso governador, ele sempre dando exemplo, porque é o que eu digo a você, é quando eu vejo, Bruno, a parte religiosa, que me toca muito. Porque o conhecimento, a materialização, que eu já participei, também só foi uma vez, de uma materialização, tudo isso é interessante, é surpreendente, mas o mais importante é a reforma do coração. E a reforma é o Evangelho de Jesus no nosso coração, que não é fácil. Não é fácil e é muito difícil em todas as religiões. E há 2022 anos, o homem ainda não trabalhou, mas como eu comentei com você na semana passada, o Evangelho é do futuro, e são as nações levar todos os preceitos. Você sabe muito bem que, mesmo não falando só em Jesus, as antigas civilizações, cada um diz assim, fazer o outro que não possa fazer a si mesmo, mas dentro do princípio religioso, não é? O outro sentido. Meu amigo Silvio Mariano, como o Emmanuel diz, é aquele triângulo, ciência sim, filosofia sim, mas o ângulo superior é a religião, não é? O Silvio, ângulo vertical. vamos encerrar esse último programa de 2022 já com você, meu amigo, fazendo a prece final. Vamos agradecer a Deus por esse ano que está se encerrando, agradecer essa espiritualidade que nos protege, nos abençoa, ao comando de Jesus. Que esse ano que se inicie possa haver maior compreensão e, ao mesmo tempo, um maior desenvolvimento. Que todas as religiões caminhem para um único objetivo, que foi aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como amar a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. E que Maria Santíssima derrame seus bens sobre todos nós, porque ela é a nossa mãe, inclusive, que o próprio doutor Bezerra chamava Mãe Santíssima, com todo respeito, e que ela possa auxiliar essa humanidade tão sofredora e tão carente na sua proteção. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos, o ano novo tá logo ali, né? Então, para a semana já é ano novo. Então, terça-feira, eu e Silvio aqui, a gente trazendo novas obras, né? E Silvio, Exatamente. eu lhe peço licença e eu quero dedicar esse programa de hoje à minha mamãe, Eva Tavares, dizendo apenas o seguinte: mamãe, esse ano de 2022 é o ano que não vai terminar nunca, porque você continua viva, permanece viva em espírito e em meu coração. Te amo, minha mãe. Silvio, meu amigo, foi uma honra, viu? Uma honra. Vamos juntos em 2023. Vamos junto. Até o ano que vem. Feliz ano novo. Um momento para você e para todos os nossos amigos.